Era para ser só mais uma noite. Vitória Regina, 17 anos, trabalhadora, humilde, cheia de planos. Saiu do trabalho, como fazia todos os dias, mas naquela noite de 26 de fevereiro, ela não voltou para casa. O que a princípio parecia apenas um atraso comum, logo se transformou em um dos maiores pesadelos já enfrentados por sua família e por toda a cidade de Cajamar. Horas de silêncio, chamadas sem resposta, e uma sensação crescente de que algo estava errado. Foi então que os áudios vieram à tona. Áudios enviados por Vitória a uma amiga momentos antes de desaparecer. Sua voz tremia. Ela dizia sentir que estava sendo seguida, que algo ruim estava prestes a acontecer. Cara, no carro eles falaram: "E a vida? Tá voltando? Vou chorar, vou mexer no celular, nem vou olhar para eles." Ela estava com medo, muito medo, e parecia saber que o perigo vinha de alguém conhecido, talvez alguém que já tinha cruzado o caminho dela antes. Dias depois, a confirmação do pior. O corpo de Vitória foi encontrado em uma área de mata, um local isolado, longe de tudo, longe de qualquer socorro. Vitória estava sem roupas, com feridas profundas, cabeça raspada. Era mais do que um assassinato, era uma execução, calculada, cruel, quase ritualística. Quem faria isso com uma menina tão jovem? A resposta parecia simples: Maicon Antônio. Ele foi preso e confessou o crime. Disse que agiu sozinho, usou uma faca, escondeu o corpo, queimou os pertences. Mas logo, tudo começou a desmoronar. A perícia encontrou 23 manchas de sangue de Vitória em diferentes cômodos da casa de Maicon. Porta do banheiro, pia da cozinha, garrafa de vinho, dormitório, tomada, piso, sifão. Seria possível espalhar tanto sangue em tantos lugares sozinho? Ou Vitória foi torturada em diferentes pontos da casa? A cada nova descoberta surgia uma certeza: Maicon não estava sozinho. E é aí que entra o ponto mais chocante de toda essa história: a própria mãe de Maicon, Edineide Salles. Uma mulher que, em vez de pedir para o filho contar a verdade, pediu silêncio. Em uma ligação gravada pela polícia, a voz dela treme. Não de medo, mas de desespero por controlar Maicon, que estava à beira de explodir. "Não fala nada no telefone, Maicon. Espera o advogado." Mas Maicon estava esgotado. "Mãe, tudo tá dizendo que fui eu. Até o secretário de segurança falou comigo. Eles querem um acordo. Eu não vou aguentar." Edineide tenta acalmar, mas ao mesmo tempo tenta calar. Não é a reação de alguém que quer justiça. É a de quem sabe que se o filho falar, mais gente vai cair. Talvez até ela mesma. A esposa de Maicon, por sua vez, também entrou na mira. Inicialmente disse que estavam separados, mas 3 dias antes do corpo ser encontrado, testemunhas viram ela com outra mulher carregando 2 malas pretas. Detalhe, as malas estavam pesadas. E o destino? Justamente a região onde o celular de Vitória emitiu seus últimos sinais. Coincidência? O motorista que levou as 2 relatou que uma delas parecia nervosa. Disse até que alguém sempre foi protegido pela família. E 3 dias depois, elas voltaram para Cajamar. Tudo cronometrado, tudo planejado. Cícero, amigo de Maicon, também está no centro da polêmica. Ele trabalha com limpeza profissional e foi visto na casa de Maicon dias depois do crime. Teria sido chamado para limpar os vestígios, para apagar provas? E Daniel, outro amigo, que disse estar num bar no momento do desaparecimento. Mas o dono do bar desmentiu. Disse que Daniel só passou lá, pegou uma bebida e foi embora. Mentiras, contradições, silêncios que gritam. E então veio o terceiro DNA. Dentro do Toyota Corolla de Maicon, onde se acreditava que o corpo de Vitória tinha sido transportado, foi encontrado material genético de um terceiro homem, alguém que não é Maicon, e nem a vítima. A perícia confirmou. Isso muda tudo. A versão de Maicon de que agiu sozinho não se sustenta mais. E a pergunta que não quer calar é: quem é esse terceiro envolvido? Mas nem tudo parou por aí. Quando o vídeo foi ao ar e os trechos em que a Virgínia falava com os olhos marejados viralizaram, uma enxurrada de comentários invadiu as redes. E não eram apenas sobre ela. Era como se a fala dela tivesse aberto a porta para milhares de mulheres falarem também. Comentários como:
Passei exatamente por isso com meu ex. A gente sorri para a câmera, mas por dentro tá em pedaços. Obrigada por mostrar que a gente não precisa ser forte o tempo todo. Esses comentários não passaram despercebidos por Virgínia. Em um novo story, ela falou: gente, só queria agradecer. Eu li tanta coisa linda de vocês. E queria dizer uma coisa: vocês não estão sozinhas. Esse foi o ponto de virada. O momento em que o público parou de ver Virgínia apenas como a influencer dos publis milionários e começou a ver a mulher por trás da tela. A mulher que chora no banho, que sente culpa, que é julgada por tudo que faz e ainda assim levanta todo dia para dar conta. O impacto foi tão profundo que dias depois, a própria equipe de Virgínia confirmou que ela recusou 3 grandes contratos publicitários para ter um tempo só com a família. Ela precisava se reconectar com ela mesma, disse uma pessoa próxima, em off. Mas o burburinho não ficou apenas nas redes. A repercussão foi tão intensa que Virgínia foi chamada para um talk show de televisão aberta, onde falou mais abertamente sobre saúde mental. A gente está se destruindo tentando parecer perfeitas. Mas o mundo não precisa da nossa perfeição, precisa da nossa verdade. Essas palavras ecoaram como um soco no estômago de quem vive de aparência, de quem tenta manter um relacionamento intacto por medo do que os outros vão pensar, de quem se anula porque acha que só assim será amada. No mesmo programa, quando perguntada se ela ainda se sentia julgada, ela respondeu: sempre, mas hoje eu escolho me ouvir antes de ouvir qualquer um. Essa frase virou post, virou camiseta, virou símbolo. Mas não pense que a história acaba aqui. Nos bastidores, fontes afirmam que Virgínia e Zé Felipe decidiram buscar ajuda conjunta, inclusive espiritual. Fontes próximas garantem que os dois passaram a se encontrar com um terapeuta e um pastor uma vez por semana. Um recomeço? Talvez. Mas o mais marcante disso tudo é perceber como, mesmo os casais que vivem no centro dos holofotes, enfrentam os mesmos fantasmas que qualquer um de nós. Inseguranças, ciúmes, medo da rejeição. A cobrança de ser suficiente, como mãe, mulher, parceira, profissional. E Virgínia foi além. Em um vídeo que ela publicou recentemente no canal dela, ela soltou uma frase que arrepiou todo mundo. Se eu tivesse me escutado antes, talvez eu não tivesse chegado nesse ponto. Mas às vezes é no fundo do poço que a gente descobre a força que tem para subir. E ali, sem maquiagem, com os olhos vermelhos, ela contou que aprendeu uma das lições mais duras da vida. Não adianta ser perfeita para os outros se você se sente um nada para você mesma. Esse desabafo final encerrou o vídeo com milhões de visualizações em menos de 24 horas. E enquanto muitos esperavam polêmica, o que receberam foi humanidade. O que esperavam como fofoca se transformou em um espelho. E você? Quantas vezes já se anulou para manter um relacionamento? Quantas vezes sorriu quando queria gritar? Quantas vezes fingiu estar bem só para não decepcionar? A história da Virgínia é só mais uma entre tantas. Mas ela nos lembra de algo poderoso. É possível quebrar e ainda assim reconstruir. É possível ser julgada e ainda assim escolher a própria paz. É possível ser amada, mesmo quando você acha que já não tem mais brilho. E por isso, se essa história tocou você de alguma forma, se em algum momento você pensou, isso podia ser sobre mim, se inscreve agora no canal. Porque aqui a gente não fala só de celebridades, a gente fala de tudo aquilo que nos torna humanos. E eu deixei aqui na descrição um link que, se você clicar, pode mudar sua forma de se enxergar. Vai por mim, você vai gostar.